já me apresentaram, né, mas eu gostaria de me apresentar pela minha palavra. Meu nome é Kelvin Clayton, eu sou do terceiro ano A e fui convidado para falar sobre Stephen William Hawking. Esse aqui que vos aparece nessa foto. Ele nasceu exatamente nos 300 anos da morte de Galileu Galilei. Ele estudou na sua cidade natal, que era de Albans. Ele era britânico. Ele nunca foi um gênio, ele estudou normalmente. Ele foi para a faculdade, University College de Oxford, onde pretendia estudar matemática, conflitando com seu pai, que gostaria que estudasse medicina. Como não pôde, por não ser disponível em tal universidade, não existia medicina naquela universidade, disponível em tal universidade, optou então por física, formando-se em 3 anos. Ele estudou termodinâmica, teoria da relatividade e mecânica quântica. Nessa área ele fez doutorado, como está ali no finalzinho. Nesta época, ele foi diagnosticado por uma doença degenerativa. Depois de obter doutorado, passou a ser investigador e mais tarde professor do Colégio de Maiores de Gonville e Caios. Depois de abandonar o Instituto de Astronomia em 1973, Stephen entrou para o Departamento de Matemática Aplicada e Física Teórica, tendo entre 1979 e 2009. Ele ainda não está morto, ele é um físico atual. Ano em que atingiu a idade limite para o cargo, ocuparam o posto de professor lucasiano de matemática, cátedra que fora de Newton. Esse cargo é chamado de cátedra para eles, que fora de Isaac Newton, sendo atualmente professor lucasiano emérito da Universidade de Cambridge. Ele é assim, meio troncho, porque tem uma distrofia neuromuscular, muito parecida com a esclerose lateral amiotrófica. Essa doença ela atinge a membrana que reveste a célula, a célula do músculo, destruindo ela, deixando o indivíduo com o tempo fraco. Como ele fez a traqueostomia, uma cirurgia da garganta, ele fala com a ajuda de aparelhos, porque ele perdeu até o movimento do pescoço e não consegue nem sustentar a cabeça. Pode passar. A doença foi destacada quando ele tinha 21 anos, em 1985. Teve que se submeter a uma traqueostomia, como já falei, em decorrência do agravamento, após ter contraído a pneumonia. Desde então, utiliza o sintetizador de voz para se comunicar. Gradualmente, foi perdendo o movimento de seus braços e pernas, assim como o resto da musculatura voluntária, incluindo a força para manter a cabeça erguida, de modo que sua mobilidade é praticamente nula. O principal campo de estudo dele é a cosmologia teórica e a mecânica quântica. Não, gravidade quântica, desculpe. Ele estudou muito buracos negros. Ele supôs que após o Big Bang, primórdias, os mini buracos negros se formaram. Ele, junto com um grupo de físicos, ele elaborou as 4 leis da mecânica de buracos negros. E também calculou que um buraco negro ele emitia ou criava partículas subatômicas, chamadas de... Poxa. Alguma coisa da Hawking, aquele... Ele também teve um cometa... Radiação. Ele também teve um cometa 7672 Hawking, com seu nome em sua homenagem. Aí umas obras dele, que eu destaquei, uma breve história do tempo, do Big Bang aos buracos negros, universo, bebês e outros ensaios, George e o segredo do universo. Obrigado pela sua atenção.
agora, após Kelvin, veremos Natália e Fernanda do primeiro B. Então, James Clerk Maxwell nasceu no dia 13 de junho de 1831 na Escócia. Logo após seu nascimento, seus pais se mudaram para um pequeno vilarejo no interior. Quando ele tinha apenas 8 anos de idade, a sua mãe faleceu de cancro. Ele foi estudar na Universidade de Cambridge no ano de 1850 e foi nessa época que ele iniciou suas equações de eletromagnetismo. As equações de Maxwell tinham duas grandes variações, que eram as microscópicas e as macroscópicas. Nas microscópicas, ele utilizava o conceito de carga total e corrente total, que incluíam cargas e correntes de níveis atômicos. E nas macroscópicas, ele definia os dois campos auxiliares, onde não era necessário conhecimento nem das cargas e nem das correntes. As equações de Maxwell ajudaram para toda a revolução tecnológica que ocorreu no século XIX. Pode passar. Mais tarde, ele faleceu de cancro no abdômen em Cambridge. O que seria cancro? Seria câncer. Aqui é um exemplo de câncer no estômago. Bom, eu vou falar para vocês sobre o mais célebre cientista do século XX. O cara responsável por teorias que revolucionaram não apenas a física, mas o próprio pensamento humano. Albert Einstein acreditava que apenas a evolução moral poderia salvar o planeta de uma grande catástrofe. Albert Einstein nasceu no dia 14 de março de 1879, na cidade de Württemberg, na Alemanha. Ele era filho de um pequeno industrial. Começou a estudar muito cedo na cidade de Munique e já se destacava no estudo da matemática, física e filosofia. Porém, quando ele ainda estava no ensino fundamental, ele levava o nome de burro e doente mental. Então ele começou a se aplicar mais nas matérias. Ele faltava muitas aulas no ensino médio. Ele não ia para aula nenhuma. Mas, quando chegava no dia da prova, ele atingia a nota máxima, tirava 10. Então os professores enfurecidos, porque, um aluno que falta em todas as aulas e chega no dia da prova ele tirava nota 10, os professores ficavam com muita raiva e começaram a chamar ele de burro e doente mental. Em 1900, com o objetivo de se tornar professor, ele concluiu o curso de graduação no Instituto Politécnico de Zurique. 5 anos depois, ele concluiu o doutorado e publicou as suas 4 e mais importantes ensaios científicos. Em seu primeiro ensaio, ele faz a análise teórica do movimento browniano, produzido pelo choque das partículas de um líquido, sobre corpos microscópicos nele produzidos. No segundo ensaio, Einstein formulou uma nova teoria da luz, com o importante conceito do fóton, baseando-se na teoria quântica proposta em 1900 pelo físico Max Planck. Em seu terceiro ensaio, ele expôs a formulação inicial da teoria da relatividade. E no seu quarto e o mais importante ensaio, Einstein formulou a célebre equação de E é igual a mc², que é a equivalência entre a massa e a energia. Essa equação diz que a energia E de uma quantidade de matéria com massa m é igual ao produto da massa pelo quadrado da velocidade da luz, que na equação é representado por C. Bom, como exemplo aqui sobre essa equação, para vocês terem uma noção de como a velocidade da luz é muito rápida, eu queria perguntar uma coisa para vocês. Quem vocês acham que é mais veloz? A luz ou o som? A luz. Som. Para vocês terem uma noção, a velocidade da luz ela tem 300 mil quilômetros por segundo.
enquanto a velocidade do som no ar tem 330 metros por segundo. Quando um raio cai na Terra, o que você vê primeiro? Você vê a luz ou escuta o som? Você vê primeiro a luz. 8 segundos depois é que você vê escutar o som. Isso é para vocês terem uma noção de como é rápido a velocidade da luz nessa fórmula que Einstein usou, da energia e da massa. Então, basicamente, nessa fórmula ele queria dizer o quê? Que a energia poderia se transformar em matéria e a matéria poderia virar energia. Ninguém nunca conseguiu ver um negócio desse. Uma coisa, matéria, transformar em energia e a energia virar matéria. Ele tentou explicar isso na fórmula dele. Bom, Einstein morreu cidadão americano na cidade de Princeton, no dia 18 de maio de 1955, aos 76 anos. Obrigada. Não dá a sua limitação e nem as relações humanas. Isaac Newton era uma pessoa sombria, solitária. Ele não tinha relações amorosas e pouquíssimos amigos. Talvez por isso alguns autores destacam que ele seria homossexual, e outros já dizem que ele não tinha tempo para nada, apenas para o seu trabalho, e que também morreu virgem. Mas enfim, Isaac Newton nasceu no dia 4 de janeiro de 1643 em Woodstock, Maine. O seu pai, também chamado Isaac Newton, faleceu 3 meses antes de seu nascimento, e quando ele tinha apenas 3 anos de idade, ele foi levado para morar com sua avó, que era muito rígida. E a sua infância foi muito infeliz, talvez por isso ele não era um bom aluno quando criança. Mas autores destacam que, assim, ele brigou com um colega de classe, e nessa briga ele meio que disputou, querendo ser o melhor aluno da escola, e através disso ele tornou-se o melhor aluno de todo o prédio. Graças ao seu tio, ele estudou na Universidade de Cambridge, onde mais tarde formou-se lá em matemática e desenvolveu um recurso matemático denominado o binômio de Newton. Próximo à sua formatura, ele teve que refugiar-se na fazenda de sua mãe, e foi nesse período de 2 anos que ele criou uma teoria. Ao observar uma maçã caindo de uma árvore, como rege a lenda, ele pensou que a mesma força que atraía a fruta para a Terra seria aquela que não deixava a Lua sair de sua órbita. Então foi assim que ele criou a teoria